Oi, gente. Essa é uma entrevista para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o tema de hoje vai ser sobre a história do cinema LGBT no Brasil. E para falar para a gente um pouco do assunto, eu trouxe aqui o jornalista e pesquisador do cinema LGBT, Eduardo de Assunção. Então, Eduardo, é, tudo bem com você? Pode se apresentar, por favor? Olá, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer o convite, Ricardo. Um prazer poder participar e poder falar um pouquinho do que eu mais gosto, que é cinema, né? Então, minha formação é no jornalismo, na comunicação, e eu atuo na área de cinema, tanto escrevendo sobre filmes como fazendo alguns roteiros. Enfim, é a área que eu gosto e a área que eu estou me especializando e pretendo continuar a me especializar ainda mais, né? Ótimo, E é um maravilha. assunto muito rico sempre, né? Sempre. Sempre vai Sim, dar pano pra manga, sempre vai render. com certeza. Bom, então a gente vai começar, né, essa entrevista de maneira bem simples. É uma pergunta bem pouco ampla, né? Mas, Eduardo, então você pode falar pra gente, fazer, né, pra gente um pouco de uma contextualização, né, da história do cinema queer no mundo. É bem Então, fácil, né? eu acredito, assim, sempre digo que esse olhar, essa ótica, né, LGBT, ela sempre esteve presente no cinema, né? Desde os seus primórdios, os profissionais, o pessoal que estava por trás, os artistas, sabe? Tinha muito homossexual envolvido, né? Mas os primeiros filmes, assim, eles começaram a surgir lá no iniciozinho de 1900, né? Em 1916, tem um filme chamado Vingarne, que escandalizou na época, é um filme sueco, mas o primeiro filme gay mesmo é um filme alemão, que chama Diferente dos Outros, de 1919. E aí veio vindo coisas e coisas. Asas, que é um filme de 1927, ganhou o Oscar. E ele tem o primeiro beijo gay da história, né, do cinema. Então, é um filme emblemático. Mas a Hollywood conservadora, como viu todos os avanços, as liberdades que se estava tomando, o conservadorismo e o tabu, né, principalmente da parte do governo, eles criaram o Código Reis. Uhum. E esse código, que nasceu nos anos 30 e durou até a década de 50, ele trazia diversos tipos de proibição, inclusive propagar a homossexualidade, na época usado como homossexualismo ainda, né, conotado como doença. Sim. E não podia, enfim, alguns diretores, né, desafiavam contra, lançavam suas obras mais underground e tal. Ali nos anos 60 começaram a surgir esse cinema mais de vanguarda, do Andy Warhol. Depois veio o John Waters, que é um grande nome do cinema queer, que fazia um cinema experimental completamente subversivo, com a Divine, que era uma drag queen. Nos anos 80 existe, assim, um surgimento de grandes diretores, como Gus Van Sant, Pedro Almodóvar, só que ao mesmo tempo foi vivida a crise do HIV, da AIDS. Então houve um hiato aí nessa questão da produção LGBT, apesar dos poucos filmes que foram feitos na época retratarem de uma forma bem poética e até assim otimista toda essa problemática, né? Tem o primeiro filme sobre HIV, Buddies. Ele é um filme muito importante, ele é um filme muito singelo, muito simples, mas assim, é fundamental para quem estuda o tema. E aí depois o assunto ganhou mainstream com Filadélfia, lá no início dos anos 90, quando Tom Hanks ganhou o Oscar por interpretar um soro positivo já terminal e tal, com Denzel Washington, um grande filme, mas nos moldes de Hollywood. Paralelamente a isso, acontecia então a retomada do cinema queer nos Estados Unidos, foi o New Queer Cinema, né? Que ele começou ali em 1990 com um documentário chamado Paris is Burning, e aí lançou diretores como o Todd Haynes, que fez Veneno, depois fez Velvet Goldman, o Gus Van Sant, que fez Garotas de Programa, o Derek Jarman lá na Inglaterra, que fez Eduardo II, Caravaggio, fez grandes filmes. E
Isso foi nos anos 90. E eu digo assim, que nos anos 2000 é que a coisa realmente começou a acontecer, né? E eu acredito que em 2005, quando Brokeback Mountain, o Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee, foi lançado, eu acho que a sigla LGBTQIAP+, acabou virando um gênero cinematográfico. Não podemos esquecer de falar nesse meio do caminho aí do Happy Together, do Wong Kar-wai, que é um diretor de Felizes Juntos, né? Sim. Ele é um diretor de Hong Kong, ele tem uma obra magnífica. Em 1997, ele fez esse filme, um filme lindíssimo, que é ambientado em Buenos Aires, mesmo com os chineses. É uma mistura assim que deu super certo. Sim. Então, daria... Por cima, assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito bom. As histórias estão ganhando voz, as trans estão por trás, estão à frente, sabe? Elas estão sendo representadas por si mesmas, né? E eu acredito que a gente está num momento bom, sim, para o cinema. Sim. Você falou dessa questão do Código Reis, né? E ainda também acho que depois disso, né? Acho que talvez até por consequência disso, veio uma série de outras questões, né? Como, por exemplo, o Queer Code, de toda essa questão que foi implementada em alguns filmes, né? Claro, como existia o Código Reis, as obras elas eram todas trabalhadas no subtexto, né? O próprio Ben-Hur, Sim. grandes filmes de Hollywood, né? Eles continham um subtexto homossexual, mas que os diretores e os roteiristas faziam para tentar burlar essa censura. Ainda assim, eles estavam lá. O Espartaco, sabe? Grandes clássicos de Hollywood são considerados hoje, são vistos e analisados como filmes, enfim, que tem essa ótica, né? E tem um documentário muito interessante para quem quer conhecer sobre o subtexto do cinema LGBT, que se chama O Outro Lado de Hollywood, e tem disponível no YouTube, The Celluloid Closet. Esse documentário é essencial também. Ah, bacana. Bom, acho que a gente pode passar para a segunda pergunta, né? Que aí você Vamos lá. falar um pouco, então, Eduardo, para a gente da história, então, do cinema brasileiro, né? O cinema queer brasileiro, né? Como que começou, a partir de que momento se deu isso? Então, aqui no Brasil, a coisa ela demorou um pouquinho mais para acontecer, né? Mas, como a gente ainda está trabalhando naquela coisa do subtexto, eu digo que assim, o primeiro filme LGBTQ que já dialogou com o público foi o Alô, Alô Carnaval. Quando Carmen Miranda apareceu na tela, já teve uma identificação imediata com o público. Tanto que artistas até hoje, né, se vestem, se travestem como Carmen Miranda em homenagem a ela, que foi uma grande diva. Se Hollywood tinha Judy Garland, aqui a gente tinha Carmen Miranda. É E eu símbolos, acredito, né? então, que esses filmes da Carmen Miranda já tinham esse poder de chamar esse público. E nessa época das chanchadas, né, do Brasil, que durou ali nos anos 30 e 50, nessa época também era muito comum que personagens crossdressers, né, tipo uma versão Romeu e Julieta com Grande Otelo e Oscarito. E Oscarito também aparecia como Helena de Troia em Carnaval Atlântida, de 1952. Tem outro filme também dessa época chamado Nem Sansão Nem Dalila, de 1954, do Carlos Manga, que também, assim, ele é bem trabalhado em cima dessa coisa do subtexto. Como ali, a partir da década de 50, veio o período do cinema novo no Brasil, né? Não teve muita representatividade, né, nesse período, porque o cinema novo não retratava. Existe um filme desse período que é do Walter Hugo Cury, deixa eu achar aqui, ele se chama Noite Vazia. Ele é sobre um casal de prostitutas, ele é de 64, ele é sobre duas prostitutas que vão passar uma noite com dois homens num apartamento. Então ele já é um filme meio que swinger, ele já tem uma pegada muito sexualizada, Uhum. mas ele ainda não é um filme, né, LGBT. O primeiro filme considerado, assim, né, da temática, ele vem em 1967, chama O Menino e o Vento. Ele usa a homossexualidade de uma forma mais poética e não é aquela coisa sexualizada, ainda é escrachada. Em 68, teve um curta da Universidade de São Paulo, chamado Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Joga Fora.
do Djalma Batista, que depois se tornou um cineasta bem conhecido. Então esse curta já trazia um romance homossexual, ele é de 68. Quando as obras de Nelson Rodrigues começaram a ser adaptadas para o cinema, né, Nelson Rodrigues, grande dramaturgo e polêmico também, na controvérsia, à frente de seu tempo, quando suas obras começaram a ser adaptadas para o cinema, aí sim vieram os primeiros personagens gays, né, realmente. Um bom exemplo disso é o Navalha na Carne, de 69, do diretor Braz Shedlack, que tinha um personagem, era um dos protagonistas de um trio, né, era uma prostituta, um cafetão e um gay. E o gay era o Veludo, e ele tem duas adaptações para o cinema desse texto. Ele é um pouco caricato, sim, ele é um pouco caricato, e a gente foi demorar para desmistificar essa imagem caricata. Mas aqui a gente está tentando falar de filmes que não tratam tanto assim. Depois teve Todo Ano Desse Era Castigada, em 71, do Arnaldo Jabor, que também é uma adaptação do Nelson Rodrigues, e também é um filme que tem essa homossexualidade, ele é encharcado por uma sensibilidade, né? E assim como vários filmes da obra do Jabor. E durante a década de 70, então, a pornochanchada, né, que foi esse período que era feito no cinema de Boca do Lixo e tal, que foi o período que o Brasil vivia, ele não retratava muito os homossexuais, senão na coisa do gay clown, né, do palhaço, do pintoso, do alívio cômico. Então, assim, era retratado nos anos 70 nos filmes da pornochanchada e da Boca do Lixo, que eram feitos lá em São Paulo, né? E também da exploração de personagens trans, né? Exploração, porque era uma coisa que ainda meio que não se sabia, não se discutia. Então eles diziam, mas essa mulher é homem, aquela coisa, né? Então tem até um filme com a Cláudia Wonder que tem toda essa questão, e esses filmes são bem, bem problemáticos mesmo hoje. Se eles forem olhados, eles são filmes bem problemáticos. Mas assim, em 74 a gente tem um filme que ele é muito emblemático, né? Que ele é A Rainha Diaba, protagonizado pelo Milton Gonçalves, com o roteiro de Plínio Marcos, e ele diz que é uma história, uma adaptação livre, mas a gente sabe que é inspirado no mítico João Francisco dos Santos, que a gente vai falar depois mais um pouquinho. É um filme muito bom, Rainha Diaba, com Milton Gonçalves, Odete Lara, Nilson Xavier, tem um grande elenco, mas ainda tem a coisa do gay ser criminoso, ser caricato, ser pintoso, e ok ser pintoso, né? Mas não é só isso, não é? Existem mais camadas, né, que a gente quer ver. Em 78 tem o Antônio Calmon, porque a década de 70 foi muito efervescente, e isso refletia no cinema. O Antônio Calmon já usou e fez um filme chamado Nos Embalos de Ipanema. E ele pegou o André de Biasi, que vinha do sucesso O Menino do Rio, e colocou ele como um surfista que se envolvia com um homem mais velho, né, na maneira como uma forma de prostituição. Ele se prostituía para esse homem mais velho e eles acabavam desenvolvendo uma relação. Os Embalos de Ipanema, sobre o Toquinho. E aí, em 80, também tem um filme que ele já é mais poliamoroso, né? E ele é uma referência ao Gisele. O Gisele, ele ainda pega aquele finalzinho da pornochanchada ali, e é o filme do Vitor de Mello, então ele é sobre uma bissexual que transa com homens, que transa com mulheres, enfim, uma bissexual, né? Existe um documentário muito interessante de 1983 chamado Masculinidade, Feminilidade e Androginia, do Lázaro de Oliveira, que já discutia todos esses tabus, né, da sexualidade, enfim, foi um pioneiro, e pouco se sabe assim, sobre esse documentário. Nesse mesmo ano, houve uma representatividade trans finalmente no cinema nacional, e foi polêmica, foi forte, foi em Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco, de 1981, filme que tem a Marília Pêra, um filme que é fantástico, e nesse filme tinha uma trans, menor de idade, a Linica, né? E aí, em 1986, ainda tratando da temática trans, existe um filme emblemático, eu acho, assim, na cinematografia brasileira, que é o Vera. O Vera deixa eu ver aqui o nome do diretor, do Sérgio Toledo.
Vera é um filme sobre um homem trans, né? Porque Vera não se identifica como uma mulher, se identifica como um homem, Aham. o Bauer. E esse filme deu a Ana Beatriz Nogueira, a consagrada Ana Beatriz Nogueira, o urso de prata, né? De melhor atriz no Festival de Berlim. Então foi bem consagrada mesmo. Temos ainda Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, que foi um filme que colocou a homossexualidade dentro do futebol, de 81, também do Antônio Calmon. Esse filme revelou o Edson Celulari, né, como galã. Uhum. Temos um filme de 1985, um período onde a AIDS já estava cercando, já estava assombrando. E ele é um filme que foi feito nessa sombra, né? É Aqueles Dois, é baseado num conto do Caio Fernando Abreu, do livro Morangos Mofados. E é um filme que é todo ambientado em Porto Alegre. E é um filme muito bonito de se ver, assim. Também tem, nos anos 80, a trilogia Carioca, de Lael Rodrigues, onde a homossexualidade aparece por dos personagens, porque imagina o Rio de Janeiro, a noite carioca, né, não tinha como esses queers, né, esses LGBTQs estarem de fora. Então, os filmes da trilogia são Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata, né. Anos 90, a produção foi cessada, o governo Collor acabou com o incentivo para a cultura e para o cinema, especialmente, né? Então, os anos 90 marcaram um grande ato aí na história do cinema LGBTQ no Brasil, nessa coisa. Mas em 1993 nasceu o Festival Mix Brasil, né? Que hoje é um dos mais importantes festivais de cinema do país, né? Uhum. E, quiçá, um dos maiores festivais do mundo, assim, de temática LGBT. Tem muitos, então não dá para dizer que é um dos maiores, porque tem muitos. Mas ele é um festival bem importante. Esse ano ele está completando 30 anos, né? E ele nasceu em 93, com um outro formato, e aos poucos ele foi ganhando esse formato que ele tem hoje, de lançar e revelar grandes diretores, né? E temos a retomada do cinema, então, em 1995, com Carlota Joaquina, que não é um filme de temática, mas foi um filme que marcou a retomada. Nesse período, a gente tem um filme que é o Genipapo. O Genipapo é sobre um jornal, uma coprodução Estados Unidos, Inglaterra-Brasil. E ele é um filme sobre um jornalista que vem investigar um padre que o padre é gay, né? Basicamente isso em 1995. E eu acho que assim, a gente só veio com força no cinema mesmo em 2002, né? Isso só fazem 20 anos. Quando Madame Satã foi lançado, o filme do Karim Ainós, primeiro filme do Lázaro Ramos, e novamente baseado na mítica figura do João Francisco dos Santos, o lendário Madame Satã. E esse é um filme que é biográfico, né? E eu acho esse um filme, um marco do cinema nacional, não é mesmo? Sim. E depois dele vieram muitas outras obras, né? Veio Praia do Futuro, tem Corpo Elétrico, tem Tatuagem. E isso aqui eu acho que assim, é importante contar até aqui, até o início dos anos 2000, até onde a coisa começou a acontecer realmente, né? Agora, a produção ela está acontecendo mesmo, e a gente vivendo um período meio obscuro, assim, né? Não é mesmo? A produção está acontecendo, os diretores estão desafiando e estão produzindo. Sim. Bom, Eduardo, já que você citou até aí o Madame Satã como sendo, né, um dos últimos, um importante filme, né, dos últimos tempos, você pode falar pra gente, então, quais são, assim, alguns dos principais ao longo desses anos, dessa cronologia que você fez? Alguns destaques, assim mesmo, do gênero aqui no Brasil. Então, eu acho assim, se a sigla, no caso, né, se a temática LGBTQ é um gênero, então ela é dividida em subgêneros, não é mesmo? Então eu acho que a gente tem muita força, assim, aqui no Brasil na produção de documentários. Eu acho que tem documentários muito bons e documentaristas bons. E tem um documentário chamado Lampião da Esquina, né, que é sobre o primeiro... era um jornal, né, e tem o Dizzy Croquettes também, que resgata esses ícones. Tem o Meu Amigo Cláudio, que é sobre a Cláudio Wonder, que também é um documentário incrível. Tem agora, mais recente, um documentário sobre a Rogéria.
Então eu acho que esses documentários são essenciais e fundamentais assim para resgatar a história. Carta para Além dos Muros também, que é um documentário sobre o HIV e desmistifica e tal. O Indianara também acho um documentário incrível. Tem um gênero que se fala muito atualmente no cinema americano ou no cinema mundial, que é o Coming of Age, né? Que são filmes sobre amadurecimento, na verdade, né? Então, desses eu destacaria o Valentina, que é um filme incrível, que ganhou o Festival Mix Brasil, que é sobre uma menina trans lutando para ter um nome na matrícula da escola, para ter um nome social, o filme do Cássio Pereira dos Santos. Eu destacaria Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tá? Que é um filme que ganhou o TED. O TED é simplesmente o Oscar LGBTQ IA+, no Festival de Berlim. E Alice Júnior também é um coming of age, não é um filme que eu gosto tanto, mas ele tá nessa linha, né? Adolescente, de dialogar com um adolescente e tal. E Meu Nome é Bagdá, que também é um filme mais assim sobre essa coisa da não binariedade, uma coisa mais atualizada, né? E eu acho assim que vem existindo bastante tentativas de fazer terror, né? Terror queer, chama-se terror queer. E a gente tem um ótimo exemplo que é o As Boas Maneiras, com a Marjorie Cristiano, da Juliana Rojas, não sei. É um filme excelente, assim, que não dá para revelar muito, mas ele é um filme lindo. Eu adoro As Boas Maneiras. Ainda desses filmes de terror queer tem o Cristabel, O Canto dos Ossos, né? Tem os filmes de romance, porque lógico que tem que ter romance, né? E aí tem um filme que eu gosto muito, que é o Tatuagem. Tem um filme que foi lançado mais recentemente, que é o Deserto Particular, que é um grande filme de romance, é um filme lindíssimo, né? Temos alguns filmes musicais, como O Paraíso Perdido. Temos filmes biográficos, né, como Flores Raras, né, do Bruno Barreto, né, consagrado Bruno Barreto, e Cazuza, né, O Tempo Não Para, de Walter Carvalho e Sandra Werneck. Temos alguns thrillers, como Aos Teus Olhos, e temos filmes que fazem crítica social, como Sócrates. Temos filmes que ressaltam bastante o homoerotismo, como O Vento Seco, Desaprender a Dormir. E temos filmes com temáticas mais folclóricas, como A Festa da Menina Morta e Antes o Tempo Não Acabava, que é um filme ambientado em Manaus sobre um indígena. E é muito interessante, muito, muito, muito interessante. Eu acho que ainda faltam obras de época, né? Faltam obras de época, falta animação, mas queremos. Mas eu acho que assim, a gente tá tentando cobrir todos os gêneros dentro desse subgênero, a gente tá fazendo mais subgênero. Sim. A animação, inclusive, que você citou, acho que tá começando agora, né, aos poucos, assim, no cinema mundial, né, a ter algumas animações. Queremos mais atrizes trans, queremos mais atores trans homens, queremos mais comédias, porque boas comédias não são fáceis de fazer. Vou citar algumas comédias mais recentes, mas que eu não gosto tanto assim, porque eu não sou um grande fã do gênero, tá? Mas uma é Quem Vai Ficar com o Mário, do Isso Chien, que fez o filme com o Miguel Falabella, o Veneza, que é um bom filme. Tem todos os filmes do Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça. E temos comédia romântica também, Elvis e Madonna, que é uma coisa assim bem fora do convencional. Temos também fantasia, né? Existe um coletivo chamado Surto e Deslumbramento, eles já fizeram alguns filmes, e todos são nessa coisa da fantasia, do lúdico. Então vou citar alguns que são Aceita e Inferninho. Então esse é um passadão assim do cinema queer nacional, do panorama atual. Sim. A gente também tem uma série de curtas, né, assim, no YouTube, inclusive, tem alguns canais que produzem curtas e postam quase que mensalmente diversos curtas, né, queers. Sim, existe uma produção de curtas intensas, mas não me peço para falar sobre isso porque eu não acompanho curtas. Muito bem. Eu não dou conta. É bastante coisa mesmo.
Bom, acho que então, para a gente finalizar, né, você pode falar um pouco para a gente, até você já citou um pouco sobre essa questão do novo cinema queer, né, do New Queer, e aí falar um pouco disso e o futuro, né, desse cinema aqui no Brasil, o que você espera, o que você acha que está para acontecer. Então, eu acredito, assim, nós temos nomes já consagrados, como Wilton Lacerda, que ele começou como roteirista do Cláudio Assis, que é diretor de Amarelo Manga, né? Eles são do Recife, e então são do movimento Monkey Beat, sempre tem um olhar queer nos filmes do Cláudio Assis por causa do roteiro do Wilton Lacerda. Ele fez Tatuagem, depois ele fez Fim de Festa, ele fez alguns filmes. Mas temos novos e promissores nomes, como o Gustavo Vinagre. O Gustavo Vinagre ele já fez alguns filmes. Desculpa, ele fez a Flor Azul de Novales, que é um documentário, um documentário, aquele falso documentário, sabe? Que ele é bem polêmico e ele é bem forte. Mas é a questão da linguagem do próprio Gustavo Vinagre. Ele lançou agora no Mix Brasil do ano passado Desaprender a Dormir, que também é um filme que tem sexo, tem nudez explícita, e ele ganhou o TED novamente, o Oscar gay em Berlim, por Três Tigres Tristes. Então ele é um nome bem promissor do cinema queer atual no Brasil, né, nesse cenário que a gente vem enfrentando. Tem o Fábio Leal, que é outro diretor que também trabalhou com o Gustavo Vinagre num documentário que eles fizeram juntos, chamado Deus Tem AIDS. O Fábio Leal lançou o seu longa-metragem, seu primeiro longa-metragem, que é sobre sexo na pandemia, chama Seguindo Todos os Protocolos, e tá chamando boa atenção, assim, tá ganhando boas críticas, tá recebendo boas críticas, assim, é um filme bem, bem interessante mesmo. E para finalizar, assim, essa nova leva do que eu tenho visto, um filme que desse ano de 2022, chama Os Primeiros Soldados, e é um filme incrível, incrível mesmo. Ele descentraliza a ação, ele sai do eixo Rio-São Paulo e ele vai para o Espírito Santo contar uma história sobre o início da epidemia do HIV. É um filme muito sensível, assim, é muito, muito delicado. Tem a atriz trans Renata Carvalho num dos papéis principais do elenco. Então é um filme que eu destaco. Eu acho que assim, o futuro é promissor, né? Porque eu acho que assim, a gente está aí para quebrar barreiras, a gente sempre esteve aí batalhando e lutando, né? Não é à toa que existe um dia do orgulho, porque a gente fez por merecer, e a gente faz, e a gente segue fazendo, e a luta continua, a luta não acabou, e as histórias precisam ser contadas. Então eu acho que o futuro é promissor, eu acho que documentários virão muitos por aí, muitas histórias ainda serão contadas, e eu acho também que um caminho que o Brasil até está demorando para se adaptar é na questão das séries, assim, nós já temos algumas séries LGBTQIAP+, como Manhã de Setembro, estrelada pela Lineker, ou Boca a Boca, que é uma série da Netflix, mas a gente quer mais, queremos mais séries. Mas eu acredito que o caminho é promissor e essa representatividade ela vai aparecer cada vez mais forte e, enfim. Bom, Eduardo, eu agradeço muito pela sua participação. Foi riquíssimo esse bate-papo. E vamos esperar mesmo, né, que o cinema LGBT nacional continue crescendo cada vez mais, tendo mais visibilidade, né, mais incentivo, né, é importante também. Eduardo, Então tá, então, querido. muito Tá, obrigado, eu viu? posso colocar lá que eu vou fazer um post, bababá. Pode sim. Eu Tá, fico incentivado agradecido, pelo. nossa. Eu tô um pouco desmotivado com o blog, mas eu sigo, eu vou fazendo, eu vou, porque tá Seu difícil, é trabalho é difícil. incrível lá. Eu acompanho tem tempo e acho incrível mesmo. Mas é árduo, assim, ó. Dá É, um like aqui, ó. Porque sim. motiva, a gente precisa de motivação e o povo não motiva, sabe? Sim. Inclusive É, você pode divulgar aqui, você acho que não chegou a falar, né? não é. Então, pessoal, eu produzo um blog e um perfil no Instagram e um perfil no Twitter, que é o Cinematografia Queer, para saber tudo, é o @cinematografiaqueer Queer no Instagram, o www.cinematografiaqueer.blogspot.com e no Twitter é @Eduardo Iribe, é o meu pessoal. Mas todo dia a gente tá postando, falando de cinema LGBT, todo dia tem novidade. Tá bom? Não percam. E foi ótimo esse bate-papo, adorei, Rick. Muito obrigado, muito obrigado. Do, assim, ó, um abraço
embaixo do arco-íris, do Rio Grande do Sul até Minas, tá? Eu que agradeço, E, nossa, de verdade. então tá bom, querido. Muito obrigado. Obrigadão, viu?